Olá, 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 boa noite, sejam todos bem-vindos à minha aula. E eu tenho muito prazer, né, em dizer para vocês que se tem uma coisa que muda a nossa vida, é a gente ter noção do que está acontecendo com a gente. Hello, boa noite a todos que estão me dizendo boa noite. Eu geralmente não começo essa aula dizendo boa noite, né? Porque já entro tão concentrada, mas você que é de longe, a gente tem pessoas do exterior, né, que assistem minhas aulas, meus alunos também, tem alunos do Canadá, dos Estados Unidos, da Austrália. Então fica aqui o meu oi. De Portugal tem muita gente. Meu boa noite. Vamos lá, vamos arregaçar as mangas hoje. Vamos todo mundo prestar atenção. Você traz aí, né? Sempre eu convido quem não é meu aluno, até quem é meu aluno está assistindo essa aula gravada, né? Traga lá, pega seu papel, sua caneta. Tem um hábito, gente, de mostrar uma coisa pra vocês. Ui! Quem vem aqui minha casa sabe, ali em cima tem todos os meus cadernos de anotação. E eu não anoto apenas as aulas de vocês, enfim, mas eu também anoto, sabe o quê? Eu acabei de... Você que acabou de fazer a sua inscrição na imersão, meus parabéns. Acabei de receber aqui uma notificação. Mas mantenha um hábito de você sempre ter o seu caderno de anotações psíquicas, tá? Do que está acontecendo na sua vida, das suas impressões. Tenha sempre do lado do seu ambiente de trabalho, do lado da sua cama, porque você não tem noção do quanto é legal depois você pesquisar, você ver como é que estava o seu estado emocional, você tira dos pensamentos e leva para o concreto, você tem uma noção concreta do que está aqui dentro, tá? E isso vai tomando corpo. Okay? Quem é meu consultorando sabe a importância de estar escrevendo, de ter este hábito, de ter este diário emocional. Já fica aí de cara aí para você, uma dica para você. Bom, hoje a gente vai fazer uma aula muito especial, sempre é. É que eu amo vir aqui e poder contribuir com a vida de vocês, mas hoje a gente vai falar sobre os ganhos secundários. Os ganhos secundários é aquilo que te mantém de uma forma sorrateira e de uma forma sem você perceber, mas por mais que gere ali um incômodozinho, você até sabe, mas ainda você não consegue sair desse lugar. Hoje eu vou trazer os ganhos secundários, vou mostrar para vocês da onde que ele surge, como é que ele fica ali e óbvio, né? No finalzinho vou trazer para vocês uma reflexão muito poderosa, que é um exercício que vai trazer uma reflexão muito poderosa para que você comece o processo, né, de quebrar este poder tão grande que o ganho secundário tem na sua vida, ok? Antes de começar essa aula, eu queria trazer para vocês uma situação. Eu sou usuária de aplicativo, né, de Uber, que eu não dirijo. Eu sei dirigir, mas eu não dirijo. Bom, e esse jovem, a gente estava conversando sobre relacionamentos e ele estava falando o quanto ele sofreu, né? Boa noite, você que é de Belo Horizonte. O quanto ele sofreu com um relacionamento onde ele inclusive chegou a apanhar. Um moço, a relação dele é homossexual e ele apanhou muito desse ex-parceiro dele. E ele contando aquilo, ele relatando do quanto ele não conseguia sair. E por que ele me contou a história dele? Porque ele estava dizendo, um pouco antes, do quanto era difícil ver a amiga dele, uma mulher muito legal, muito bacana, mas muito sofrida, e que estava, né, junto com um parceiro que humilhava os filhos, e que de alguma forma, né, ela sabia que aquilo estava errado, mas ela não conseguia sair daquela relação. E ele disse que chegou e perguntou para a mulher, né, mas por que você permanece nesse lugar? E ela falou assim, porque tal coisa acontece. E o que é tal coisa, tá? Eu já vou trazer aqui para vocês essa tal coisa que já é um ganho secundário. Então hoje eu vou trazer para vocês 10 itens bem assim, de uma forma bem ilustrativa para você sair daqui sem dúvida nenhuma o que é ganho secundário
para que isso você possa levar de reflexão para sua vida. O ganho secundário dessa mulher era o seguinte: por mais que ela visse os filhos sendo humilhados, por mais que ela apanhasse e por mais que ela estivesse numa situação degradante a ponto dela abrir o seu coração com um colega de trabalho, ela tinha em especial 2 ganhos secundários. O primeiro era situação financeira. Por que ganho secundário? Ela era dependente financeira desse homem? Não. Ela tinha uma melhor situação financeira com este homem. Porque, lembre-se, ela trabalhava com um moço, né, que estava ali no aplicativo de Uber. Eles são professores. Mas a Ana é uma professora, não dá para sustentar a casa sozinha. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se existe uma coisa que corpo de dor faz, é enganar a gente. E eu já vou mostrar para vocês no final dessa aula. Por isso eu gostaria que você ficasse até o final. Estão me perguntando aqui se a live vai ficar gravada. Ela não fica gravada. Ela fica gravada apenas para quem é meu assinante. Para assinar, o link está aqui na bio, tá? Então, temporariamente agora eu vou desativar os comentários, justamente para que a gente possa, para que eu possa me concentrar aqui bastante em vocês. Este eram os ganhos secundários dessa mulher. E eu continuei escutando, né? E eu esperei ele dar um intervalo e eu perguntei, ok, eu entendi. E você? Por que você permanecia? Aí ele falou, porque eu era muito jovem, eu era muito burro, eu era muito bobo. E eu falei pra ele assim, e por que você acha que essa mulher, tendo 40 anos, ela não é boba também? Ela também não pode ser jovem. Aí ele virou pra mim, sim, ela parece uma adolescente. No final eu vou explicar pra vocês o que acontece. E quando eu virei pra esse moço, disse bem assim, mas moço, vamos lá. Você entendeu que ela fica por conta da questão financeira e por conta tem um outro ganho secundário aqui que eu já vou trazer pra vocês, que é o mesmo que ele tinha. Ele falou assim, sabe por que eu a entendo? Ele parou, ele mudou até o tom de voz. Sabe por que eu apanhava? Porque eu achava ele mais bonito do que eu. E quando um homem daquele me aceitou, e ainda aquele homem fazia sexo comigo, e era um sexo maravilhoso, eu esquecia de todas as porradas. Mas eu parei o dia em que a gente foi numa festa, e as humilhações dele eram tão grandes que eu estava nessa festa com uma camisa dele, e ele pediu para que eu retirasse a camisa no meio da festa, no meio de todo mundo. E aquela situação foi a última humilhação, foi a última situação vexatória que eu passei. Eu saí, fui embora sem camisa e eu prometi para mim mesmo que eu nunca mais ia voltar para aquele lugar. Sabe, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu até escrevi isso no meu livro. Sabe o que é muito duro de ver aqui no setting terapêutico? Geralmente as pessoas têm uma grande virada de chave ou mudam as suas vidas, se transformam quando elas ficam nuas, despidas, são humilhadas, quando caem no mais profundo fundo do poço. E sabe o que é pior? Quando elas chegam nesse lugar, elas têm uma consciência de que elas estavam percebendo que iam chegar nesse lugar há um tempo atrás, porque elas estavam começando a ver os sinais. E elas ignoravam e ignoram justamente por conta desses sinais, desses ganhos secundários que eu selecionei aqui para vocês. Os 10 principais que eu observo no setting terapêutico. Eu também vou trazer um 11º, que é um bônus para você que está aqui comigo, vai ficar comigo até o final. E ainda, né, um exercício rápido, prático, violento, soco no estômago, para que você possa fazer e, ao menos, né, iniciar o processo de identificação do seu ganho secundário, que te permanece, que te deixa nesse lugar que está desconfortável, mas você insiste porque você acredita que ainda é a melhor situação que você possa estar vivendo. E isso não é uma grande mentira. E eu vou
fazer de tudo, tentar te explicar da melhor forma possível. Então, fica comigo até o final. Vamos lá? Preste bem atenção, agora eu vou começar a enumerar os 10 principais ganhos secundários. Preste bem atenção porque você pode começar a se identificar e eu não só vou trazê-los como eu vou trazer a força que eles têm diante da vida de vocês. Então, primeiro, número 1, sexo. Eu coloquei no topo da lista porque se existe um ganho secundário visceral que vicia, que te torna refém, preso, que te entorpece, que faz com que você acredite que isso é o suficiente, é o danado do sexo. Veja, essa mulher que o homem, descreve a vida dela ali para mim, aquele amigo e não se conforma, não era apenas a questão financeira, mas era também a questão sexual. E sabe o que eu observo na questão sexual? Geralmente a questão sexual pegam as pessoas que tiveram uma infância, com uma relação ruim com o seu corpo, não se achavam bonitas ou bonitos o suficiente, com amor próprio abalado, com uma autoestima abalada. Vocês sabem a diferença? Amor próprio, quando eu amo a minha história, eu amo essa propriedade, aquilo que as minhas conquistas, a minha história, e eu não deixo as pessoas, passarem por cima disso. Autoestima já é um cuidado por essa propriedade, a forma como eu cuido da minha alimentação, do meu sono, daquilo que eu me alimento emocionalmente, das pessoas que fazem, que eu faço os ciclos que eu faço parte. Isso é uma autoestima, um carinho por essa propriedade. E essas pessoas, elas são mais presas fáceis para o sexo, porque o sexo é a validação externa, palpável de que eu sou bonito, de que eu sou desejável, de que eu sou visto, de que eu sou atraente, de que me querem. Porque muitas vezes a gente não se quer. A gente olha no espelho e a gente não se quer. Eu atendo muitas mulheres, sabe quantas se olham nuas no espelho e gostam do que vê? Pouquíssimas. Se duvidar, vamos colocar em porcentagem aí 2% das mulheres que eu atendo. E daí o que acontece? Passam a ser presas fáceis, mas os homens também são presas fáceis, porque eles aprenderam o desenvolvimento deles é pautado nisso. O cara que consegue comer, que consegue fisgar, que consegue... E ainda, eles usam uma expressão, eu tendo muito homem, tá? Então, se tem uma coisa que eu entendo é de como eles tratam entre eles essa questão da validação sexual. Eles têm uma coisa que eles trazem muito, que é o seguinte: Dona Ana, a mulher que sabe mostrar que tá afim da gente, que admira a gente, que ali na hora do sexo, inclusive, ela faz de tudo pela gente, a gente fica bobo por ela. Ela pode humilhar a gente na rua, ela pode bater na gente, que a gente, mesmo diante dessa situação, a gente fica. Porque daí ali na hora do sexo, inclusive, eu não sei o que elas têm, que a gente fica viciado nisso. Eu já vou explicar também para vocês qual é um dos itens que tem a ver com isso. Tá? Então, sexo é o topo da lista, é o ganho secundário que te mantém em uma relação que não está nada saudável. A situação financeira vem em segundo. Essa mulher não era apenas o sexo, porque vinha de uma história onde ela não se sentia bonita, não se sentia atraente. De repente, um homem que ela julgava atraente, a deseja, faz com que ela, mesmo sendo humilhada, os filhos também, e ela também sendo agredida, permanecesse. Não só bastasse isso, segundo item, situação financeira. E aqui, prestem bem atenção, prestem bem atenção, não é apenas mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade financeira e que são dependentes financeiras de homens. Também são homens que passaram a vida conquistando bens, estão em uma relação e essa relação, nessa conquista desse patrimônio, deram para eles um conforto financeiro
e que pensar em uma separação, mesmo que isso esteja sendo, né, tóxico ao extremo, tanto para ele, quanto para a parceira, quanto parceiro, quanto os filhos, permanece. Por quê? Porque não quer fazer dissolução. Ele não quer ver nas mãos de outro, ou aquilo que ele ganhou reduzido pela metade ou em partes. E daí permanece nesse ganho secundário. Qual é o ganho secundário? Posso estar numa situação ruim, mas eu estou com aquilo que financeiramente, monetariamente eu conquistei. Nossa, como isso é uma armadilha. Isso é uma armadilha porque ele não percebe que aos poucos ele vai detonando o patrimônio. Ele não percebe o custo que é muito alto manter esse patrimônio, essa situação financeira. E existe também na mulher uma cegueira emocional que o corpo de dor conta para ela. Ela achar que não é capaz de fazer ela a sua própria renda, de ela não ter condições de fazer a sua história financeira. E aí, vamos lá, a gente já entra num assunto, eu queria deixar para o final, mas eu acho que não tem como. Todos esses ganhos secundários são armadilhas, vêm de crenças de que o seu corpo de dor, ele foi o quê? Ele foi captando tudo aquilo que você tinha medo, que você tinha dor ao longo da sua história. Veja, uma pessoa que ao longo da sua história tem uma relação ruim com o seu corpo, não era a pessoa escolhida, né? Eu não sei vocês, mas eu tenho um trauma, gente. Ai, meu Deus, sabe festa junina no interior do Paraná? O que as professoras faziam? Deus ajude que elas não façam mais isso. Elas colocavam os meninos para escolherem os pares. Gente, óbvio que eu ia ser a última. Eu era a mais alta e a mais gordinha. E os meninos eram tudo mirradinhos. Eles não iam ficar comigo. Então pense, né? Qual é a chance de uma menininha dessa entender que quando ela é escolhida, ai meu Deus, ela vai fazer de tudo para essa pessoa. Entende? Eu vivia assim durante muito tempo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Por quê? Porque aquela dor de não ser escolhida, o corpo de dor entendeu. E daí o que ele faz? Ele, entendi. Ele faz o quê? Quando você entra numa relação íntima, ele faz, mesmo que esteja desconfortável, ele começa a trazer o seu drama pessoal. Calma aí, você foi escolhida. Você quer ir de novo? Você quer viver uma outra história e não ser escolhida novamente? E por que ele quer que você fique em um ambiente que está desconfortável, que está gerando dor? Porque qual é o alimento dele? Dor. Então ele vai fazer com que você fique num ambiente de dor. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa aula não é para vocês terem argumentos para vocês separarem. Não é isso. Porque a separação não é a solução da sua vida. A solução da sua vida é você entender o que é que te aprisiona, dentro da tua mente. Porque se existe uma coisa, por exemplo, que o corpo de dor me dizia, é que eu não era competente, por exemplo, para fazer uma história financeira de sucesso. Ele vivia me dizendo isso. Por quê? Porque eu vivia na síndrome do cachorro vira-lata. O que é essa síndrome? De achar que eu nunca estava boa, preparado o suficiente. Então eu precificava os meus produtos de uma maneira incorreta no sentido, eu estudava, tudo, a quantidade de livro que em minha casa, todo quanto é lugar tem livro. Eu já fiz vários cursos e quando não tinha noção de valor, eu precificava muito mal a minha entrega. E veja de tudo isso o quê? Discurso do corpo de dor. De dizer, as pessoas não vão pagar isso, o país está em crise, você não está pronto o suficiente, você não está pronto o suficiente para cobrar isso. E é justamente isso que coloca, inclusive, na cabeça de muitas mulheres que estão em situações de vulnerabilidade financeira sendo agredidas. É isso que o corpo de dor conta. Sozinha você não vai dar conta. Você não sabe nem por onde começar. Os homens que estão numa situação, né, onde a situação financeira
eles não querem, ficam em relações tóxicas, mas justamente porque não querem dividir o patrimônio, o corpo de dor fica, mas também ela vai levar tudo, ela vai acabar com tudo que você conquistou em 6 meses, não é justo que isso aconteça. Mas aí, preste bem atenção, ele só faz isso justamente para você permanecer em dor. Porque daí você em dor, inclusive, você fica reativo, porque ninguém gosta de ficar em dor. Quem faz cirurgia, quem passa por cirurgia sabe muito bem o mau humor que a gente fica. E daí a gente fica o quê? A gente fica reativo. A gente ativa o corpo de dor do outro. Aí o corpo de dor do outro vai e ativa a gente. E era tudo que o corpo de dor que queria. Porque agora ele não tem só a sua dor, ele tem a dor do outro. E vira uma grande confusão. E aqui, ó, e é num casamento assim, numa relação assim, que você fica porque você não quer diluir patrimônio. Então, situação financeira, esse é o segundo item. Eu vou dar uma aceleradinha porque são 10, né? Agora que eu vi, eu vou me empolgando, mas é preciso dar essa explicação, porque esses 2 itens estão no topo da lista porque são os itens, os ganhos secundários mais presentes, né, na vida, quando a gente envolve relações disfuncionais. O terceiro item é a situação status quo profissional. O que eu quero dizer? Profissionalmente, quando a gente opa, só um pouquinho. Esses 3 itens agora, eles estão muito correlacionados. Quando a gente tem, e aí eu vou até colocar eles um atrás do outro. Status profissional, o status familiar e também o ciclo social, né, o ganho social de estar em uma relação. O que acontece? Profissionalmente, qual é o ganho secundário que eu tenho profissionalmente falando? Eu tenho uma segurança, né? Por exemplo, eu tenho como se eu fosse mais habilitado, né? Eu não só conquistei uma vida assim, assado, mas profissionalmente eu tenho uma família. Isso faz parte do quarto item que eu quero trazer para vocês, que é o ganho social através dos acordos que nós fazemos. Quais são os acordos que a gente faz, socialmente falando, né? Eu serei uma pessoa bem-sucedida se eu tiver um trabalho, se eu tiver uma família, se eu tiver bens, se eu tiver uma vida equilibrada. E o que acontece? Esse ganho social, junto com o status profissional, a situação profissional que eu tenho, olha, dentro da minha profissão, eu não sou uma pessoa solteira, eu já sou uma pessoa casada, que já conquistei isso, que já fiz isso, tô com uma pessoa, parece maluco o que eu estou dizendo, mas isso influencia. Profissionalmente, de alguma forma, eu ter a segurança que eu estou dentro de uma relação diretamente afeta, né, o meu desenvolvimento profissional. Gente, eu cansei de atender pessoas vivendo no apego ansioso. Sabe por que elas vieram aqui atrás de mim? Porque elas não estavam conseguindo trabalhar. Porque elas não estavam mais conseguindo produzir. E por que elas produziam antes? Ou porque elas não tinham relação nenhuma e estava ok, já tinham internalizado isso, ou a relação de alguma forma e aquela atmosfera, né? Se as pessoas sabem ou não sabem, se você está dentro de uma relação, deixa a pessoa totalmente, né, perdida. Então, quando ela tem um senso de identidade, inclusive na vida profissional, com o seu status de relacionamento, ela fica mais tranquila. E aí, veja o quanto é importante a gente ter noção destes ganhos secundários para que a gente não fique à mercê e, inclusive, a nossa vida financeira não seja abalada. E aí, você deve estar pensando, mas por que isso acontece? De novo, tudo vem das crenças que você, de alguma forma, foi... as crenças com as quais você foi
Meu Deus, pelo amor de Deus. Foi exposto ao longo da vida e o corpo de dor, sabendo disso, vai usar isso contra você. Então, recapitulando, os ganhos secundários que a gente já falou: sexo, situação financeira, status profissional, status agora agora a gente vai entrar no 5 e no 4 e no 5, que é o seguinte, que é ganho, o status familiar e o ganho social através desses acordos. O status familiar vem daquela falsa sensação que a gente tem. Qual é o ganho secundário? Venci na vida. Eu fui lá, cresci, me desenvolvi, entrei na faculdade, namorei, noivei, entrei numa relação. Então, eu ter uma constituição familiar me dá uma sensação de que fiz esse check. Então, a gente entrou ali no quarto e aí a gente pode aprofundar no quinto. Essa sensação de tranquilidade, tanto em nível profissional quanto familiar, vem para o nosso quinto item, que é o ganho social através dos acordos que nós estabelecemos ao longo da vida. O que isso quer dizer? Que nós seríamos felizes quando tivéssemos uma parceria em tal idade, quando tivéssemos uma parceria, inclusive, para ter uma família de verdade, que a constituição familiar é assim, assim, assado. De novo, prestem bem atenção, eu não sou contra a família, eu não estou enfraquecendo o casamento, não é isso. A gente está falando aqui de pessoas que estão em sofrimento, em relações tóxicas, em relações disfuncionais, em relações em que são muitas vezes agredidas fisicamente, agredidas moralmente, verbalmente e ainda continuam. O corpo de dor faz nesses acordos familiares que você sabe desde pequeno, a gente é exposto a esses acordos. Para ser feliz você tem que casar, para ser feliz você tem que ser uma família, para ser feliz. E o que acontece? A pessoa passa a buscar isso pagando qualquer preço. Veja, eu comecei abrindo essa aula dizendo do preço que aquela mulher pagava pelo ganho secundário do sexo e pelo ganho secundário da situação financeira, onde seu corpo de dor diz que ela só é amada por aquele homem e só consegue, sobreviver com a ajuda financeira dele. Sabe o que é engraçado? Ela sobrevivia antes, ela vivia antes. Sabe o que é muito mais engraçado ainda? Se existe uma coisa que faz a gente se movimentar, é quando a gente é colocado, a gente é exposto, quando é tirado tudo da gente. Se a gente consegue, se a gente tem um mínimo de apoio, um amigo que seja, um mínimo de força de vontade, a vida ela é muito generosa quando intencionalmente a gente tem uma intenção genuína de sair daquele lugar. E as coisas simplesmente elas mudam, desde que você tenha isso aqui, desde que você tenha a noção de que o corpo de dor não te domina mais e que você tenha essa intenção genuína de fazer diferente. Bom, ciclo de amizades. Aqui vem o seguinte, este também é um elemento poderoso, também é um ganho secundário. Quando eu estou dentro de uma relação, eu tenho um ciclo de amizades que eu sei que a partir do momento que ela acabar, esse ciclo de amizades vai mudar. Esse ciclo de amizades vai deixar de existir. E aí, vou falar uma coisa pra vocês, não é porque as pessoas são preconceituosas, tá? Antes de mais nada, é uma questão às vezes de matemática, é uma questão de as outras pessoas não saberem como lidar. Chama quem? Mas quem era amigo? E agora? E aí tem uma questão também, Não adianta, a gente esquece que a gente é bicho, mas a gente é bicho. E o que acontece? Números ímpares em locais de casais, o ímpar pode dar problema, pode gerar ciúmes, pode gerar desconforto. Eu acabei de gravar um vídeo para vocês contando uma história onde eu fui em uma festa onde tinham alguns casais e mulheres solteiras avulsas. E a hora que eu cheguei no lugar, eu sabia que ia dar confusão e dei. Então, por quê? Porque a gente esquece que a gente tem o quê? Um instinto também animal. Principalmente quando a gente bebe e perde a noção de consciência, tá?
o controle sobre os nossos atos. Então, diante desse medo de perder, faz com que eu também continue, ok? Próximo item. A sensação, né, a esperança contínua de que a pessoa vai mudar. Fala uma coisa pra você, a pessoa pode até mudar. Não porque você quer. Não porque você fez minha aula. Não porque você mostrou essa aula. Mas porque em algum momento fez sentido para ela. E não porque tá entrando por aqui. Porque ela sentiu na pele a necessidade de mudança. Assim como você sentiu. Por isso não adianta você dar de dedo. Não adianta você mandar post. Não adianta você mandar indireta. Só que daí você fica naquela esperança, mandando meme, mandando indireta, mandando mensagem, falando para fazer terapia. Se a pessoa não quer, se ela não sente intimamente que é necessária a mudança, ela não vai mudar. E é essa esperança que te permanece no looping sem fim de dor. E é uma esperança romântica que não é só da mulher, não. É do homem também. Se você voltar lá no meu story, tem um homem que fala: olha, identifiquei o corpo de dor da minha mulher. O que eu faço para silenciar o corpo de dor dela? Não faz nada. Porque é ela que tem que fazer isso. Porque ela, inclusive, pode passar essa vida sem ter noção de que ela tem um corpo de dor. E ela não será menos por causa disso. É parte do processo dela. Eu estou aqui e ofereço para vocês todas as ferramentas, mas é direito de vocês, se vocês quiserem ou não. Mas eu sempre venho aqui e sempre digo para vocês, posso falar, eu posso dar indicação de livro, você pode ficar na minha aula, mas se você não sentir que isso é necessário, que a mudança precisa vir, se você não sentir na pele, seja a dor, seja a angústia de realmente precisar mudar, não vai adiantar nada as minhas aulas, tanto minha quanto do terapeuta X, quanto do terapeuta Y. Eu me perdi aqui nas contas, mas eu acho que é o número 8, porque eu mudei aqui a ordem. Então, calma. Já estamos quase chegando no bônus. E eu tenho certeza que você está se identificando. A falsa sensação de controle. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente está em um status quo definido, estou num relacionamento, estou não sei o que, estou casado, a gente tem a sensação de que a gente está no controle. Então, pelo menos eu estou casado, pelo menos eu estou namorando, pelo menos, né? Pelo menos o quê? Se você está em sofrimento, e se nesse sofrimento, inclusive, você gera dor no outro. Essa falsa sensação de controle, que você está em um lugar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. A maior dificuldade que eu tenho no setting terapêutico aqui com os meus consultorandos, sabe qual é? Que essa é a sua dificuldade. Mas se você, não precisa nem ser meu consultorando, se você entendeu isso, se você entendeu todo o rolê, é que nas relações íntimas, ninguém é teu. As relações íntimas não é uma posse. Minha esposa, meu esposo, minha parceira, meu parceiro. Não, gente. São pessoas, não são objetos. E por conta disso, você não tem controle da pessoa. Você não vai mudar a pessoa. Você não vai coagir a pessoa, porque não é pela tua coação, pela tua cobrança, não vai. Porque ela não é sua. Enquanto você tá aí desesperado, tentando mudar e fazer e não sei o que, e tá nessa dor, não sei o que, a pessoa tá vivendo o próprio drama pessoal dela. Quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa. Você tem a falsa sensação de controle, tá? Calma aí, deixa eu lembrar. Foi hoje, ou segunda-feira, né? Uma moça me procurou. Na verdade, uma moça me procurou. Na verdade, ela tá um tempinho aqui comigo, mas ela me procurou com uma dor específica. Ela disse bem assim: Dona Ana, casamos, estamos agora no nosso núcleo familiar. Eu, fulano e a nossa filhinha. Ok. Não é esse o nosso núcleo agora principal? Falei, sim. Pois é, dona Ana. Só que ele
Tá, fica quase todo final de semana aqui na família, que não sei o quê. E, ai meu Deus, dona Ana, eu tô cansada. E daí ele reclama que pra ir pra família dele, eu não tenho muita disposição, eu faço cara feia e tal. Mas pra minha família não. Mas é que assim, ó, dona Ana, minha família, eu tenho a tranquilidade de falar assim, mãe, na boa, não tô afim. Mãe, que horas é essa? Mãe, eu trabalhei, eu quero ficar com a minha família. Agora, preste bem atenção. Ela chega pra mim com essa queixa. E aí ela diz assim, ó. Eu acho injusto com a gente. Ele, qual é a queixa dele? Ela não ir sempre, né, todo final de semana, querer ir ver o pai. A queixa dele é que o pai dele, o avô da criança, não tem tanto contato com a bebê como ele gostaria. Vou falar uma coisa pra vocês. Prestem bem atenção. Quando ele pede isso, ele acredita que essa cobrança vai gerar resultado para ele. Quando ela acredita que traz essa injustiça, vai gerar o quê? Ele vai vê-la e vai ter controle sobre ele. Olha a confusão que dá. Ele não tá vendo ela e ela não tá vendo ele. O que ele tá vendo? Ele foi um menino que foi abandonado pela família. Então, qual é o drama dele? Ele precisa que agora ele com a sua família seja visto. Então olha a importância dele de ir até o pai. É a realidade que ele conhece. Ele precisa sempre ser visto, porque é isso que o abandonado faz. E agora ele tem o quê? Ele tem uma filhinha. E ele diz assim, olha, o meu pai precisa, né? É importante, ele está perdendo algumas coisas da minha filhinha. Ele tá vendo a filhinha? Ele tá vendo o próprio drama? Onde o pai não conseguiu ver as coisas dele quando pequenininho. Ele não está vendo a queixa dela. E ela, que sofreu com a ferida da injustiça quando pequenininha, e que teve um lar seguro, que teve uma família estruturada, que era amada, que foi tudo ok até a sua saída de casa, ela não precisa se mostrar para a família, ela não precisa ver a família todo final de semana, mas ela precisa validar a sua ferida da injustiça. Ela precisa mostrar para ele o quanto está sendo injusto ela ter que trabalhar durante a semana toda e ainda se deslocar para a família dele. Você quer ter controle do quê sobre o outro? Esqueçam isso, isso é uma ilusão. Quando ela vem para mim no setting terapêutico, ela fala assim, dona Ana, então o que eu faço? Você silencia teu corpo de dor e dá espaço. Acredite, quanto mais espaço você der para vê-lo sem julgamento, mais ele vai se sentir visto e a ferida e o corpo de dor dele não vai ter mais argumento. Nós não é colocando controle, cobrança, exigências no outro que nós vamos mudar as coisas. E aí, prestem bem atenção, o holograma, o corpo de dor usa o quê? Os hologramas dessas pessoas. Qual o holograma que o corpo de dor usa? O do menininho abandonado. E dela, qual holograma usa dela? Da adolescente injustiçada, porque na infância foi uma infância tranquila, segura, mas na adolescência teve uma cena de injustiça. Então ela vive buscando a justiça. A justiça, na verdade, é a sua inflexibilidade e seu ponto de vista. É justamente entramos nas relações íntimas em hologramas e não na perspectiva de quem realmente somos. Dona Ana, mas nunca? Sim, desde que a gente tenha noção de quando o holograma está operando e quando o corpo de dor não está usando os nossos hologramas. Tá acabando. E aí, o que acontece? O corpo de dor ama duas coisas que eu vou trazer agora no final. Primeiro, carência. Gente, se tem uma coisa que faz com que as pessoas um ganho secundário, é a sensação contínua de falta provocada pela carência.
sempre está faltando alguma coisa, sempre. E da onde que vem essa sensação de carência? Novamente, o que falta a ser resolvido nos dramas dos hologramas, e o corpo de dor usa isso contra vocês. Olha só quanta injustiça, olha só, vamos lá, afinal de contas você foi abandonado a vida toda. E aí o que acontece? Você sempre vive numa sensação de insatisfação, uma sensação de que a vida não é justa, ou de que a vida está sendo difícil, ou de que você tem dedo podre, ou de que a pessoa não te compreende. Mas o que está acontecendo, na verdade, é você estar revivendo todos os dias o seu próprio drama pessoal, através desse holograma energético de consciência. Essa carência ela entrega pra gente uma circuitaria, que é o seguinte, que é o último item agora, que é o 10º item, que é a circuitaria do vício. O que acontece? Eu tô carente, tenho uma falta. Aí, em algum nível, eu recebo algum ganho secundário. Uma atenção, um sexo bom, uma tranquilidade de estar no status quo familiar, profissional, ou ainda estou no meu ciclo de amizades, né? Eu tenho uma sensação de identidade nesse ciclo de amizades. Eu sou uma pessoa casada, eu sou uma pessoa, sou a parceira ou parceiro de fulano, eu vivo nessa história, ou seja, tá tudo construidinho. Então, por mais que eu sinta dor, vem essa construção, essa sensação de identidade no convívio social. Quando vem essa sensação, me dá uma tranquilidade, vem uma dopamina e me relaxa. Aí o que acontece? Eu relaxei. Mas de repente eu percebo, quando eu relaxei, o corpo de dor não te deixa relaxar, você vive em estado de alerta. Ele já sussurra alguma coisa aqui na tua orelha. Olha lá, não respondeu a mensagem, desligou o localizador. A pessoa, ou então a pessoa já falou, deu algo atravessado. O que acontece? Você já entra em estado de luta, cortisol. Sabe o que vicia? O vício é justamente isso. O vício é essa oscilação em estado dopaminérgico e estado de alerta que o cortisol libera. Por que vicia? Porque entendo o seguinte, se meu corpo entra em estado de alerta e logo depois vem um ganho secundário, o que acontece? Isso é muito bom. E daí teu cérebro ele é programado não para aquilo que é saudável, mas para aquilo que é familiar. Então ele encontra nessa programação sensação de alívio. Isso é familiar para você. Ele fala, fica aí, porque caso venha o estresse, logo vai vir o ganho secundário. Logo vai vir aquele sexozinho. Logo vai vir aquela sensação de tranquilidade que a gente tá no rolê. Logo a gente vai... Pense assim, veio esse estresse, mas você continua sendo você. Qual você? O você que tem esses amigos, que venceu na vida do check, da relação, que do acordo que te contaram. Mas esse você tá dolorido demais. Mas te vicia ficar nessa situação. Esse é o pior ganho secundário. Não, pior não, que tem um pior. Tem um pior, que é o bônus. Que rufem os tambores. O pior de todos é esse que eu vou falar agora. 11º. Querem que eu repasse todos? Vou repassar todos antes de chegar no 11º. Ganhos secundários. Sexo. Situação financeira. Situação, status profissional. Situação familiar. Que momento que eu estou? Ganho social. Meu senso de identidade diante dos acordos que eu fiz ao longo da minha vida. Fiz vários checks e a relação é uma das principais em me dar isso. Ciclo de amizades. Enquanto eu estiver dentro dessa relação, não perderei não só a minha identidade, mas também esse meu ciclo de amizades. A esperança romântica de que o outro vai mudar, principalmente com as minhas palestrinhas, com os meus vídeos, com os meus memes, com os meus livros.
A falsa sensação de controle que eu tenho sobre o outro, enquanto o outro não tá me vendo porque você assistiu essa aula. A carência extrema, né, que faz com que eu entre no último, que é o vício, onde eu fico entre altos e baixos me viciando, onde o alto me entrega um relaxamento dopaminérgico e o baixo faz com que eu entre em estado de alerta. Uma vez entrando em estado de alerta e eu ganho algo, os nossos amigos ganham secundários, eu relaxo novamente e daí eu vicio neste esquema e não saio nunca. 11º, e aí é por isso que você está na minha aula. É por isso que você ficou comigo até o final. Sabe qual é? 11º. Vai doer, mas eu não tô aqui para ser fofa. Eu tô aqui para cutucar você de um jeito que é para você sentir que isso foi lá na tua aula. 11º é o vitimismo. Enquanto eu não tomo uma atitude, eu sou vítima. E ser vítima é bom. Porque quando eu sou vítima, eu não preciso ter atitude. Quando eu sou vítima, eu não abro mão dessa pessoa que eu estou sendo nessa relação. Quando eu sou vítima, eu não faço luto de mim mesmo. Quando eu sou vítima, eu não me enterro. Quando eu sou vítima, eu continuo com a máscara que eu reconheço que eu estou caminhando com ela há muitos anos. Quando eu sou vítima, eu não tenho que lidar com a responsabilidade do meu poder. Qual poder? Meu poder transformador de transformar dor em amor. E amor não é fofo. Amor não é fofo. Amor é uma escolha diária de aceitar a vida como ela se apresenta. E a gente não aceita, porque a gente é resistente. Porque a gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Qual jeito? Dos acordos que contaram pra gente. Então, eu só vou ser feliz com tal casamento, com tal situação, com tal desse jeito, quando a pessoa entregar essas demandas. E acredite, muitas vezes a pessoa, o teu parceiro, tá entregando o melhor dele. Mas você consegue ver? Ou você tá preso à sua ladainha, ao seu vitimismo, querendo que ele corresponda às suas expectativas, ao ideal que você criou dele lá no começo. Porque no começo você era assim. Assim como? Assim conforme a tua ferida, assim conforme o teu holograma resolvendo dor, e daí encontrou nele, é pronto, é essa pessoa, agora eu vou resolver que agora eu vou ser amado, eu vou resolver que agora eu vou ser protegido, e aquela pessoa só estava ali também, tentando resolver o drama dela. Esse é o pior. O vitimismo é o pior ganho secundário. Quando você sai da posição do vitimismo, sabe qual é? Vou te ajudar. Pega um papel, pega uma caneta. E agora você vai fazer um exercício comigo. Tá acabando. Fique tranquilo. Pega um papel e uma caneta e faça a seguinte pergunta. Escreva isso. Se essa relação acabasse hoje, o que eu perderia? E aí preste bem atenção que tem uma forma de responder, porque eu conheço vocês. Eu sou uma caca velha. Antes de você, essa resposta não pode ter o mas. O advérbio de oposição. Não pode ter. Ok? Se essa relação acabasse hoje, o que você perderia? Eu perderia a minha identidade. Ou eu perderia o sexo, mas a pessoa é boa. Não pode ter o mas. Eu perderia as minhas condições financeiras, mas no momento é isso que eu tenho. Tira o mais. Responda. Respondido isso, eu queria que você olhasse para isso. E você olhasse para isso. Isso responda agora.
Isso é amor real ou ganho secundário? Lembra? Amor não é fofo, amor não é romântico. Amor é você aceitar a vida como ela se apresenta. E se ela está te apresentando com dor, com traição, com agressão física, isso é amor. Você consegue aceitar isso, viver com isso e viver bem? Ou é um ganho secundário? Ou um ganho secundário? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O ganho secundário, vocês podem permanecer como vocês já estão, anos no ganho secundário, a vida toda. Só conseguirem sair aos talvez 60 anos, 50 anos. Eu já recebi pessoas nessa idade que saíram apenas nessa idade. Desfrutaram, mesmo nessa idade, desfrutaram da liberdade. Voltam para mim com um sorriso daqui até aqui. Eu fiz um vídeo esses dias, ele ainda não foi postado, do atendimento mais lindo que eu fiz na minha vida. De uma mulher de 62 anos. 62? Não, nem sei, eu acho que ela tá com mais até, não sei, não me lembro. Ana. Depois ela ter abandonado o ganho secundário, ter sofrido, sentiu dor, porque estava viciada, relação de muitos anos, de décadas. Ela chegou para mim e disse, eu experimentei ser eu mesma. E valeu a pena. Valeu a pena, mas eu precisei abrir mão desse holograma. O holograma dela era um holograma juvenil, adolescente. E juro, eu até me emociono porque foi o atendimento mais lindo da minha vida, porque ver aquela mulher naquela idade, linda, ela estava linda, e ela estava de pijaminha, ela estava linda. Gente, essa é a minha missão. Essa é a minha missão. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sei que você tem medo de soltar isso, assim como essa minha consultoranda tinha, e depois não se reconhecer, porque são anos assim. Eu sei. Eu sei que você acha que você não tem ferramenta. Eu sei que você acha que não sabe por onde começar. Eu sei que você está com medo da dor que isso vai gerar. Mas olha só, deixa eu te dizer uma coisa. Vai, não vou mentir pra você. Eu não vou mentir pra você também que será fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe a possibilidade de você entrar em contato com quem você realmente é. Sem a força do corpo de dor. Ter a noção de qual holograma está operando na sua vida. Essa passou a ser a minha missão, porque ver o sorriso dessa mulher, ver, né, os olhos iluminados das pessoas que têm acesso a essa experiência, porque é uma experiência, não é conteúdo, é transformador. Então, se você está com medo de soltar, se você acha que sozinho não consegue, e que você também, inclusive, né, assim como essa mulher, desbravou livros, desbravou vídeos, conteúdos aqui e não conseguiu, eu tenho um convite especial para você. Você tem a oportunidade de silenciar o seu corpo de dor e de sair do modus operandi desse holograma fazendo a minha imersão. É lá que eu te levo para a experiência de sentir o que o holograma sente e passar a sentir de uma forma diferente. E veja, saindo aqui dessa aula hoje, você já tem muita coisa, essa reflexão de hoje, a sua vida já vai mudar. Consciente de um corpo de dor, a partir do momento que você descobre que ele existe, ele já perde força na sua vida. Mas se você acredita que precisa dar um passo além e realmente dar esse passo para ter acesso a quem você realmente é de verdade, eu te convido a fazer a minha imersão. Nela, eu vou aplicar
essa prática para você entrar nessa experiência, identificar o holograma, silenciar o corpo de dor e ter acesso a quem você realmente é de verdade, para passar a sentir e operar de uma outra forma, ok? É online, você pode fazer da sua casa, só que é o dia todo comigo. É uma turma pequena, porque eu dou atendimento para todos, das 8h30 da manhã às 5h30 da tarde, num domingo, com 1 hora de intervalo. E o valor dessa imersão é menos do que você gasta em uma pizza. É menos que você gasta por mês em um único jantar em São Paulo. Você pode parcelar essa imersão em 12 vezes de R$ 62,05. Ou ainda, eu vou passar o valor à vista para você que custa menos do que o valor de uma consulta de 1 hora comigo. O valor da imersão o dia todo comigo em uma turma pequena, à vista você paga R$ 600. Se você for me contratar em um horário para um único atendimento de uma eco, que é o encontro com a consciência original, que é o exercício que eu passo na imersão, o valor dela sozinha de 1 hora é R$ 1.000. E eu não tenho mais agenda. Por isso, eu gostaria de te chamar. Essa passou a ser a minha missão. Eu gostaria que você estivesse lá comigo. São poucas vagas, porque eu gosto de dar atenção. E vai ser domingo agora, dia 5 de outubro, às 8h30 da manhã até 5h30 da tarde. A sua inscrição você pode fazer aqui pelo link da bio e eu vou ter um maior prazer em te receber. Agora você tem 2 opções, né? Ou você vai sozinho ou você vem comigo. Só não se esqueça. Se você permanecer sozinho e realmente não conseguir sentir de uma forma diferente, algumas coisas que você vai acabar perdendo. A principal delas é tempo e, inclusive, dinheiro. Você também pode perder a oportunidade de dar espaço para uma relação saudável. Porque já parou para pensar? Que se você fica com esses ganhos secundários, você não dá espaço para uma relação saudável? Você não passa a não ter modus operandi para um relacionamento tranquilo? E o mais importante, né? Você não tem acesso à sua liberdade emocional. Tá? Bom, eu estarei te esperando. Aí a opção é sua. Eu quero muito, né, que a sua vida se transforme, mas lembra, eu não tenho controle sobre a sua vida. Eu não posso cobrar, eu não posso interferir no seu processo, apenas te encorajar para que você encontre, né, volte para casa, tenha contato realmente com quem você é, que é a sua essência, ok? Agora eu vou ativar os comentários para que você faça a sua pergunta, principalmente sobre a imersão, né? Ou ainda sobre tudo que a gente discutiu aqui, que é justamente para que você possa sair daqui sem dúvida alguma. De preferência, se você puder mandar aqui no balãozinho, que daí a gente, eu consigo responder melhor. E me manda coraçãozinho, se fez sentido isso para vocês, porque é uma forma que eu tenho de saber, né, se fez sentido, se você que ficou comigo até o final, se tocou em você. Sem dúvidas. Tem uma dúvida que as pessoas geralmente perguntam pra mim, se vai ficar gravado. Vai ficar gravado durante 3 meses para depois vocês terem acesso à prática. E também no finalzinho, eu também ensino vocês a se auto-aplicarem quando vocês entrarem em um holograma, que é justamente para vocês não caírem mais na armadilha do corpo de dor e ficar repetindo o padrão, tá? Fez muito sentido. Ander Barbosa, o que tenho a perder nessa relação? Somente coisas ruins, então só tenho a ganhar. Obrigado por isso. Que bom que você fez o exercício, fez sentido pra você, né? O que mais? Parabéns pelo vídeo, ótimo. No meu caso, o ganho secundário foi o convívio com as minhas filhas, mas foi tanta dor que foi melhor sair da relação. Olha, o Márcio trouxe aqui um ganho secundário que tá ali dentro, né, da família, né? Mas que ele expôs de uma forma ilustrativa muito direta e faz muito sentido.
E isso é uma grande falácia do corpo de dor, acreditar que ficar ali só de corpo presente na família por causa de filho. E o filho vai presenciando frieza, vai presenciando toxicidade, vai observando, né? Vai se automodelando um amor frio, um amor que não existe mais. Isso é pura falácia do corpo de dor. Veio aqui na caixinha. Mas veio uma pergunta na caixinha, mas eu não consegui identificar a sua pergunta, porque tem outras caixinhas ali. Aí se você puder me mandar aqui no comentário, eu pedi para você mandar na caixinha, e daí chegou na caixinha. Aqui, acho que chegou. Dona Ana, quando a pessoa sente na pele, sabe que o tempo secundário, acho que o ganho secundário é a atenção. Como ter constância e se afastar mesmo? O exercício foi ótimo, obrigada. Tá, vamos lá. Se o ganho secundário é a atenção, você precisa trabalhar. Por que eu preciso da atenção do outro? Porque eu não dou atenção para mim. Eu não dou atenção às minhas demandas, às minhas necessidades. Na minha agenda, as 2-3 primeiras horas, elas não são para mim. Elas são atropeladas para o outro. Eu geralmente deixo as minhas coisas para o final do dia, final da semana. Então, quando a gente, de uma forma prática, se esse é o ganho secundário, a atenção, volte para você, porque está faltando atenção em você. E daí, se isso é a única coisa, né, que te mantém nessa relação, olha o nível da sua carência. E aí precisa trabalhar isso. Né? Na falta, nunca é o outro que vai suprir, gente. Esqueçam isso. O outro não está te vendo. Lembra? Eu mostrei aqui para vocês. É você que está, né, falhando com você mesmo. Que mais? Fui casada por 19 anos e meu ganho secundário era financeiro. Perdi meu avô no mês e me separei no outro. E como é que você está agora? Eu saí do ganho secundário hoje de manhã. O que, Camila? Minha nossa, maravilhosa. Que coisa difícil assumir que o ganho secundário existe e que precisamos nos desprender dele. Achei forte. Se assemelha ao sedentarismo físico. Nossa, Cássio, eu acho que dá para eu repetir essa... Nossa, por que eu fiquei... Eu tô com filtro, vocês estão vendo que eu tô uma gata? Uma gata não, meio esquisita, eu não sei o que aconteceu. Aí, ó. Essa sou eu. Sim, eu poderia ter até feito essa referência. O ganho secundário, ele assemelha ao sedentarismo físico. Nós ficamos, né, a gente sabe que o sedentarismo não é algo bom pra gente, mas a gente fica ali porque a gente, no momento que a gente tá sentadinho é bom, no momento que a gente não tá levantando peso, é bom. Só que não é bom porque a gente vai engordando, a gente vai criando gordura de visceral, a gente vai ficando predisposto a cardiopatias. Assim, o ganho secundário é uma grande armadilha. E aí que tá, prestem bem atenção, vocês não estão dando atenção, as pessoas não dão atenção, as pessoas, ganho secundário, mas daí eu controlo, eu vou lá, entendi, eu fiz a aula. Por isso que se você se sentiu incomodado nessa aula, são poucas vagas, né? Faça sua inscrição na imersão, porque, veja, é um dia que você vai se dar, é um investimento que, pelo que eu entrego, tá? É muito valioso pelo valor que realmente está sendo cobrado. Então, para você não fugir dessa situação e de uma vez por todas resolver. Linda de qualquer jeito, obrigada. Vanessa Oliveira, minha companheira tem uma amiga na escola, sempre que estão juntas, que me aproximo, ela sai. Me incomoda. Vanessa, você não tem controle sobre as pessoas, né? E aí eu volto a te perguntar,
o que em você está mal resolvido. E aí preste bem atenção, se você chegar segura, se você chegar sorrindo, se elas estiverem em corpo de dor, o corpo de dor delas vai embora, porque o corpo de dor precisa de argumento. Se você chegar, já ficar triste, emburrada, com ciúmes, vai ter alimento para o corpo de dor dela. Experimente fazer justamente aquilo que é contraintuitivo e você vai ter uma surpresa. Exato, é fake news. Bom, gente, é o seguinte, eu tenho muito carinho pela imersão, eu tenho certeza que se você estiver disposto, se você se permitir, a sua vida vai mudar como mudou a vida de muitas pessoas, tá? Eu teria a maior honra em te receber, porque você vai ser atendido por mim, com poucas pessoas, você vai receber depois no final, né? Um resumo das suas percepções com pontuações psicológicas e ainda vai aprender, vai sair de lá se autorregulando e entendendo, inclusive, num próximo momento, quando você entrar em um holograma e corpo de dor, para que você não repita padrão, fazer uma autoaplicação, certo? Te espero lá, qualquer dúvida você chama a Yara que está aqui ou entre aqui em contato pelo link da bio que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Nos vemos domingo e também nos vemos até a próxima aula. Se cuidem, fiquem bem.